E amanhã é o Dia Mundial da Saúde Ocular, hein? É um excelente momento aí para a gente lembrar que só com um exame oftalmológico, né, realmente você indo com um médico especializado, é possível então identificar algumas doenças, como por exemplo o glaucoma. Por isso até alguns cuidados básicos de rotina mesmo podem fazer a diferença aí para a saúde dos seus olhos. Quem vai trazer as dicas aqui para a gente é a médica oftalmologista doutora Cláudia Nascimento, que já está aqui com a gente. Tudo bem, doutora Cláudia? Tudo bem, Obrigado Alexandre. pela sua participação aqui no nosso Jornal do Continente. Eu que agradeço o convite. Imagina. Obrigado por ter vindo, né? Numa hora dessa da noite, bastante friozinho lá fora. Tá um friozinho. Né? Bom, mas vamos ao que interessa então, porque amanhã é esse Dia Mundial de você cuidar mais, né, da saúde ocular. Qual é o primeiro passo para que a gente tenha saúde nos olhos? Sem falar ainda, né, nos grandes problemas, aí, nas grandes doenças. Né? Mas a gente precisa ter, mesmo quem não tem nenhuma dificuldade de visão e tal, precisa cuidar também dos olhos? Sim, é importante cuidar dos olhos. É claro que a prevenção, né, é muito importante, como você já falou, lembrou a consulta ao oftalmologista. E alguns cuidados com os olhos também são recomendáveis, né? Como, por exemplo, da mesma maneira que a gente protege a pele do sol, é importante proteger os olhos do sol. Usar óculos escuros com filtros adequados, né, óculos de boa qualidade. Ou, por exemplo, ao realizar tarefas domésticas ou mesmo profissionais onde exista o risco de trauma para o olho, por exemplo, jardinagem ou pessoa que trabalha com solda, com madeira, marceneiro, a importância de usar óculos de proteção, que são coisas muito simples, né? Um óculos muito barato que você compra em casa de material de construção e pode evitar, né, que essa pessoa tenha um trauma e possa perder a visão. Outra coisa, não se automedicar, né? Não coçar os olhos, né? Também muito importante. Muita gente às vezes, né, fica coçando o olho, às vezes o dedo está sujo. Exatamente, pode trazer doenças, né? Até pelo fato da falta de higiene e também provocar outras alterações oculares. E a higiene é importante, principalmente para as mulheres, né? O uso da maquiagem. Muitas vezes a pessoa usa uma maquiagem que não é de boa qualidade, né? Então a gente recomenda maquiagens antialérgicas de boa qualidade e após o uso da maquiagem, retirar essa maquiagem, limpar os olhos, né, de maneira adequada. Então, alguns cuidados importantes. Claro. Esse uso, por exemplo, de colírios, né, só para lubrificante, isso é adequado também, não? Sim, sem dúvida que o colírio lubrificante, né, desde que ele seja recomendado pelo médico oftalmologista... Certo. Não se automedicar também nisso, né? Não se automedicar. Ele vai trazer um conforto maior, principalmente hoje em dia, quando as pessoas usam muito computador, celular, tablet. Então, quando a gente fica fixado nessas telas, a tendência é piscar menos. Piscando menos, o olho resseca mais. Aí, quando resseca, a visão embaça. Então, o uso do lubrificante é importante também. Entendi. Além de outras doenças, né, que podem Vamos falar necessitar. então mais dessas doenças. Por exemplo, aqui no Brasil, qual é a doença que é mais prevalente, né, entre os brasileiros e também aqui entre os catarinenses? Né? Existe esse dado, por exemplo? Olha, a gente pode falar de doenças que causam cegueiras reversíveis e irreversíveis. Certo. Né? Eu acho que uma coisa importante que você falou no início do programa e que é uma causa de cegueira irreversível é o glaucoma. O glaucoma, exato. É mais grave, eu acho. Né? Exatamente, porque a pessoa, a partir do momento em que ela percebe o problema, aquela visão que ela perdeu já não volta mais. Porque o que é o glaucoma? Explica pra gente. Então, o glaucoma é o dano no nervo óptico. No nervo óptico mesmo. No nervo liga óptico. O globo ocular ao até cérebro. ao cérebro. Exatamente. A gente pode considerar, se a gente considerar o olho como uma máquina fotográfica, né, como um aparelho, você tem a córnea, o cristalino, que são as lentes, a retina, que seria o filme, né, no fundo do no olho, fundo do olho, recobrindo internamente o olho, e o nervo óptico, ele vai levar a imagem, né, que é trazida pela córnea e pelo cristalino para a retina, ele leva essa imagem para o cérebro, para essa imagem ser processada, e aí você tem a visão. Então, o aumento da pressão dentro do olho, na maioria das vezes, ele vai causar uma lesão desse nervo. Mas essa pressão dentro do olho acontece por quê? Para causar o glaucoma? Então, o glaucoma, ele tem várias origens, né? Existe a causa genética, né, que é a maior causa, né, de glaucoma, e existem vários tipos de glaucoma, mas a maioria do tipo do glaucoma, ele é
silencioso, é uma doença silenciosa, né? É uma doença que ela vem chegando e a pessoa não percebe. Então, por isso a importância, né, de você ir ao oftalmologista, onde ele vai diagnosticar se essa pressão intraocular está elevada ou, muitas vezes, você tem um glaucoma de pressão normal, onde a pressão ela é medida, porém, o oftalmologista, ao examinar o olho, ele vai notar já uma lesão do nervo óptico. Então, aquela pressão, ela pode estar normal, mas para o seu olho, para o olho daquela pessoa, é uma pressão elevada. E aí, através de outros exames complementares, ele vai diagnosticar o glaucoma. Então é essa pressão no globo ocular que vai forçar talvez o nervo óptico, é isso? Exatamente, vai matar as fibras do nervo óptico. Exatamente, aí essas fibras elas não existem mais. E aí a visão, no caso do glaucoma, ela se perde na periferia. Por isso a dificuldade da pessoa perceber, né? Ela começa a se perder na periferia e quando ela vai chegando no centro, a pessoa começa a bater nos locais, ela tropeça, ela bate em móveis mais baixos, porque ela perde aquele campo visual. E aquilo que foi perdido não volta mais. Existe algum exercício, por exemplo, alguma coisa que a pessoa pode fazer em casa, por exemplo, para sentir se tem algum problema na visão, que às vezes passa despercebido também? Sem dúvida, né? Acho que vocês em casa podem até tentar fazer um truque bem simples. Fecha com uma das mãos os olhos, vê se está enxergando e fecha o outro. Isso pode ser por cima do óculos ou mesmo sem o óculos. Através desse teste, você percebe se um dos olhos está com problema. Porque o que acontece geralmente? Dependendo da sensibilidade do indivíduo, ele vai ou não perceber nas fases iniciais que ele tem um problema. Isso não só para o glaucoma, para qualquer problema, né? Então, esse teste é um teste importante que a partir daí a pessoa pode descobrir se ela tem uma doença se iniciando, porque com os dois olhos, um compensa o outro. Claro, e ela acaba não percebendo. Exatamente, é difícil de perceber. Então, eu acho que isso é um teste muito simples as pessoas fazerem em casa. Qualquer dificuldade que você tenha, colocou aqui, viu que tem alguma falha, já tem Exatamente, que procurar o oftalmologista. Procura o oftalmologista. Que outra doença é muito comum também, que a gente precisa chamar a atenção das pessoas? Olha, de causas... É claro que a catarata é uma doença, na verdade, de causa reversível, né? E nos países desenvolvidos, né, ela já não é assim uma causa tão prevalente de cegueira, mas uma causa que está sendo, que eu chamo a atenção, nós estamos vivendo mais, né? As pessoas estão tendo uma qualidade de vida melhor, estão envelhecendo mais, e uma causa prevalente até de cegueira, principalmente em países desenvolvidos, é a degeneração macular relacionada à idade. O que é a degeneração macular? Então, é uma doença na parte principal da retina, que é a mácula. Como eu te falei inicialmente, a retina é como se fosse um filme, né? Como se fosse a tela do cinema lá no fundo do olho, né? Exatamente, da máquina fotográfica, agora não tem filme, mas é a memória, né? É como se fosse a memória, né, da máquina fotográfica. E a retina, ela não tem substituição. Você não pode substituir a retina. Você nasceu com aquela retina, você vai ter que ficar com ela. Diferente da córnea e do cristalino, onde você pode fazer o transplante da córnea, você pode fazer a cirurgia de catarata e trocar o cristalino, a retina não. Então, a degeneração, ela é uma degeneração que ela tem uma causa genética e existem os fatores ambientais, como o fumo, a dieta pobre em frutas e verduras. Olha, o cigarro de novo aparecendo. Exatamente. Né? Até nos olhos ali pode influenciar, né? Exatamente. A exposição solar, né, a falta da proteção aos raios solares e também hipertensão arterial, que está relacionada a uma piora, né, da degeneração macular. Então, você vai ter um fator genético que você não pode escapar, né, mas você tem os fatores ambientais que, se você, né, fizer, né, proteger os olhos do sol, comer bastante fruta e verdura, não fumar, controlar a pressão arterial, você pode diminuir um pouco a intensidade dessa tua doença, talvez, não necessariamente, prorrogar um pouquinho o aparecimento. E se você tiver esses fatores que piorem essa doença, ela pode apresentar-se de uma maneira mais agressiva, né? Entendi. Então, a grande mensagem hoje aqui, para esse Dia Mundial, que é amanhã, né, dos cuidados aí com a saúde ocular, é justamente você ter uma boa alimentação e procurar um médico. Exatamente, procura um médico. Principalmente o quê? A partir dos 40 anos? A partir dos 40 anos, sem dúvida, para doenças, né, como glaucoma e outras doenças, mas em cada faixa etária você vai ter a prevalência de uma doença. Então é importante, pelo menos uma vez por ano, ir ao oftalmologista, né? As crianças agora, adolescentes,
com as mídias, né? Com os vídeos, celular, o tempo inteiro na mão, né? Exatamente. Agora você tem uma epidemia de miopia. Né? Verdade, Então, é verdade. é importante também, nessa fase pré-escolar, pré-adolescência, sempre Você uma está vez dizendo por então que a ano. miopia ela é causada muito por esse tipo de aparelho, tal, ou ele estimula mais isso? Na verdade, você também, a miopia, você tem a causa genética da miopia, mas agora nós temos uma epidemia de miopia mundial, Olha porque as só. crianças agora elas ficam não mais brincando e praticando esportes e olhando para longe, mas elas se fixam para perto. Então, isso vai fazer com que elas tenham existe um aumento dos casos de miopia por causa disso. Aí um alerta para os pais, principalmente, hein? Que acabam deixando aí, às vezes, os filhos pequenos até Exatamente, já às se estimularem vezes com isso, com esses vídeos. mais fácil, né, do que levar o filho para brincar. É verdade. Doutora Cláudia, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal do Continente, trazendo essas informações que são extremamente importantes, né? Para a gente cuidar aí da nossa visão. Obrigado mesmo. Eu agradeço, Alexandre, agradeço aos telespectadores, obrigada pela Maravilha. oportunidade. Ótima noite. Obrigado Obrigada. mesmo.